Irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Peço que vocês abram a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 ao 9, nós leremos. Tá? Êxodo 25, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e todas as pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Oremos mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine nesta hora para que possamos compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra, Pai, nos diz. Para que possamos, ó Deus, ser edificados por ela, para que possamos amar mais o Senhor, ó Deus, pelos Teus atos criadores e redentores, ó Deus, na história da humanidade e particularmente na nossa história, Senhor. Que ela possa, Senhor, frutificar, ó Deus, e dar fruto de 10, 50, de 100. Ó Deus, que possamos viver uma vida digna, Pai, de sermos chamados Teus filhos, ó Deus, discípulos de Teu Filho amado Jesus, nome no qual nós oramos. Amém. Irmãos, Deus resolveu morar conosco. Este é o nosso tema. Enfim, eu quero fazer a seguinte declaração primeiro. Há um ditado popular que diz assim: se você quer conhecer alguém, se você quer conhecer alguém, se você quer realmente conhecer uma pessoa de verdade, você deve viajar com ela ou morar com ela. Acho que o reverendo vai tentar me ajudar. Jéssica, por enquanto você passa para mim então, por favor? Se você quer realmente conhecer uma pessoa, você deve, de alguma maneira, passar muito tempo com ela. E realmente, eu acho que as maneiras mais eficazes, uma mais rápida, é viajar com ela, né? Aturar uma pessoa cheia de malas, cheia de manias, né? Você começa a conhecer algumas coisas que muitas vezes nós não mostramos, por questões de coerção social mesmo, né? Da gente manter uma certa etiqueta. E quando passamos muito tempo com alguém, nós começamos a ver as suas manias, seus vícios, né? Também conhecer talentos que a gente não conhecia. Morar, então, aí é que é excelente para você conhecer de verdade uma pessoa. Nós falávamos na semana passada, quando nós conversávamos a respeito de casamento lá em casa, sobre o fato de que não há ninguém que conhece melhor o marido do que a mulher. Não há ninguém que conheça melhor a mulher do que o marido. Em tese, o casamento costuma ser assim. Tá? Então, o que acontece? Acontece que o Senhor decidiu morar com o seu povo. A tenda era um tipo de habitação comum dos nômades do Antigo Oriente Próximo.
né, do Oriente Médio ali, onde se passa boa parte da história da redenção. A tenda ela era a habitação dos beduínos do deserto, que até hoje existem em Israel, na Jordânia, na região da Autoridade Palestina, no Egito, homens que com toda a sua família, com todos os seus bens, se deslocam de lugar a lugar, procurando água, procurando um lugar que possa montar o seu acampamento. O povo de Deus, depois que sai do Egito e está se encaminhando para a Terra Prometida, ele passa cerca de 40 anos no deserto, vivendo deste jeito, como nômades, tendo que levantar acampamento e depois baixar acampamento, de acordo com a ordem do Senhor. Mas é assim que o povo de Israel vai ser formado como povo de Deus. E o que é muito interessante é que o próprio Senhor também desejou estar com eles. Provavelmente você viver como nômade não é tão confortável quanto alguém que vive sedentariamente, né, dentro da sua casa, né, na sua propriedade. Aqui a gente não está falando de motorhome, a gente está falando de tendas, de camelos, de jumentos, de uma vida muito, mas muito dura, muito agreste. E nessas condições o Senhor ordenou construir uma tenda para ele, no meio do seu povo, no meio do acampamento do povo de Israel. Isso, irmãos, é muito significativo para nós também. Daí a pergunta, o que Deus quer dizer com isso? O que Ele queria dizer e transmitir? Porque lembra, os atos de Deus são pedagógicos, Deus não precisa de casa. Na verdade, nós que moramos nele, né? Porque o universo subsiste nele, não o contrário. Então ele não precisa de casa, ele não precisa de morada. É por isso que quando Davi vai expor a sua intenção de construir um templo para Deus, como que Deus responde? Por acaso eu vou morar em uma casa feita por mãos humanas? Mas aqui nesse momento, no tabernáculo, quando o Senhor dá uma ordem a Moisés e ao povo que acabou de sair do Egito e está ali em processo de realização de uma aliança com Deus e para ser preparado para tomar a terra prometida, Deus sugere que eles façam, eles, mãos humanas, façam uma tenda para ele. O que o Senhor quer dizer isso para eles e para nós? Como o tabernáculo expressa o modo como Deus se relaciona com o seu povo. Irmãos, tem muito, mas muito a dizer para nós hoje também. Hoje, que nós não precisamos de tabernáculo, sequer precisamos de templo em Jerusalém. A gente vai tratar sobre isso. Mas ainda assim, o tabernáculo deve falar muito ao nosso coração. Primeiro, nos ensina o seguinte: participe da preparação da habitação do Senhor entre nós. Ele está nos encorajando a isso na primeira parte, a parte mais longa do texto que a gente acabou de ler, dos versículos 1 a 7, quando Moisés recebe uma instrução muito clara, na qual ele diz: disse o Senhor, diga aos israelitas que lhe tragam uma oferta. Ele está sugerindo o quê? Envolva-se com fé na construção do tabernáculo de Deus. Ele está pedindo envolvimento do povo nesse processo, de que eles mesmos, eles que não irão ministrar no tabernáculo, deveriam agora se empenhar em ajudar a construir essa tenda. Por fé. Por que por fé? Porque eles nem sabem qual é a razão. Mas Moisés deveria expor isso a eles, de que eles tinham que fazer essa oferta, depois eles iriam saber qual era o motivo. Então ele nos encoraja a nos envolver nisso. E aí também ele vai nos dizer o seguinte: façam o melhor para essa habitação palácio do Rei do Universo. Por que esses termos? E por que eles estão no versículo 3 a 7? Se no primeiro ele dá uma ordem de sugerir, de ordenar que os israelitas eles levantem ofertas voluntárias, tá? Eles tinham que ofertar voluntariamente para poder fazer essa tenda. Aí depois ele vai dar quais são os materiais, a lista de materiais, quais eles deveriam coletar.
e são materiais típicos de um palácio. Eles não estão construindo uma tenda qualquer, mas o palácio do rei deles. Os israelitas, alguns séculos depois, eles vão começar a ficar muito insatisfeitos com o seguinte fato: o fato de que eles viam todas as outras nações como rei humano, como soberano sobre eles, com um exército organizado, geralmente semi-profissional, com todo um aparato de Estado, de instituição, de burocracia que já era comum àquela época. E eles olhavam para si e viam que eles não eram desse jeito, que eles eram aparentemente desorganizados, né? Anarquizados quase. Eles não percebiam que eles eram governados diretamente pelo próprio Deus, o Rei do Universo, o Criador. Aqui, por exemplo, quando o Senhor sugere que se faça um tabernáculo, se faça uma tenda, tabernáculo e tenda, irmãos, são sinônimos, tá? Se faça um tabernáculo no meio deles, é como se ele dissesse: agora vocês vão fazer o palácio do rei de vocês. E o rei de vocês não é Moisés. É o próprio Senhor que é o rei. Não é uma tenda para Moisés morar. É uma tenda para o Senhor. E aí ele sugere: faça o melhor. Ele dá uma lista daquilo que eles tinham que coletar. Não podia ser nada diferente disso. Então ele fala de metais preciosos, em ordem de importância. Ele fala de linho fino, ele fala de couros, ele fala de madeira também de alto valor, porque vou compor este palácio, um palácio no meio deles. Esse, irmãos, é o tabernáculo. Eu espero que vocês dêem uma distorcida um pouco na fonte, mas espero que vocês estejam vendo, né? Então, só para explicar o que é que era o tabernáculo, tá? Ele era de fato um acampamento com uma parte externa, um pátio, todo fechado com cortinas, né? E colunas de acácia, na madeira, da qual vão ser feitos todos os itens de madeira do tabernáculo. E tinha basicamente 3 espaços: uma área externa chamada átrio ou pátio, tá? Átrio nada mais do que isso, é um pátio, que era onde eram feitos os sacrifícios, o holocausto, era onde também você fazia a purificação na bacia de bronze, onde você executava os animais nas tábuas de sacrifício. Esse era o espaço do pátio, onde geralmente as pessoas circulavam. Quando elas entravam no tabernáculo, podiam ficar nessa parte apenas, tá? Essa organização era importante porque ela vai ser repetida no templo. Depois, você tinha a parte mais importante do tabernáculo, que era, digamos que, templo do tabernáculo, que é a parte santa, na qual, por exemplo, somente os sacerdotes podiam entrar. Aliás, também somente os sacerdotes podiam fazer os ofícios, ou seja, todos os trabalhos dentro do tabernáculo eram executados pelos sacerdotes, vistos pelas pessoas, mas executados somente pelos sacerdotes. Deus, mais tarde, logo adiante, depois que ele dá essa ordem de construir o tabernáculo, ele também vai dar uma ordem a Moisés para levantar, separar uma família, uma tribo, inclusive, a própria tribo de Moisés, como tribo sacerdotal. Esta tribo, por exemplo, não herdará terra alguma. O trabalho dela será simplesmente cuidar da adoração do Senhor, do templo, que é o tabernáculo, que era aquilo que eles tinham. Por dentro, então, dessa parte santa, você tinha 2 ambientes. O primeiro era o lugar santo, o lugar no qual todos os sacerdotes podiam entrar. Nele estava o candelabro, nele estavam os pães da presença, e nele estava o altar do incenso. Cada elemento tinha uma representação para eles, e a gente vai ver que também tem uma representação para nós, no sentido mais amplo. Essa parte era coberta com todos esses couros e linhos que o Senhor solicita que eles façam a coleta.
e era dividido de um espaço muito mais santo, por isso chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era o lugar onde ficava a arca, apenas isso, a arca. E dentro da arca havia as tábuas da lei, as segundas tábuas, porque as primeiras Moisés destruiu quando viu o povo adorando o bezerro. Tinha o cajado de Arão, florescido, e tinha um exemplar do maná, que significava o sustento de Deus para com aquele povo no meio do deserto. Basicamente esse era o tabernáculo. Não é muito de encher os olhos, né, do ponto de vista de suntuosidade. A Catedral da Sé é muito mais suntuosa do que o tabernáculo. Muitas igrejas evangélicas modernas são muito mais suntuosas. O nosso templo aqui tem muito mais recursos do que o tabernáculo. O tabernáculo era bastante simples, mas falava bastante para eles, como também para nós. E aí eu pergunto, como então você, hoje, que não tem mais tabernáculo no deserto, não precisa perambular com o Senhor no deserto, também não tem templo em Jerusalém, como você participa dessa preparação? Hoje, irmãos, nossa participação, ela não é uma participação necessariamente física, de coletar coisas para construir uma habitação física para Deus, mas ela é participação no sentido espiritual, que tem sim um lado, digamos que físico, um lado que se mostra visível, mas ele é essencialmente espiritual. Você participa desta preparação do tabernáculo de Deus para hoje, primeiro, crendo no Evangelho. É a condição sem a qual não tem como você, inclusive, perceber a beleza que está por trás dessa realidade de Deus resolver habitar junto com o seu povo. Primeiro, crendo no Evangelho. Segundo, testemunhando o Evangelho. Terceiro, proclamando o Evangelho. Quarto, praticando as boas obras do Evangelho. É desse jeito que você participa da preparação do tabernáculo de Deus hoje. A gente vai ver o porquê disso agora na segunda parte, na qual nós veremos a intenção de Deus por trás da construção do tabernáculo. Há um motivo pelo qual Deus está pedindo isso a eles e Ele vai deixar claro agora. E aí a gente vai ver por que é que crer no Evangelho, testemunhar o Evangelho, proclamar o Evangelho e praticar as boas obras é a maneira como você hoje pode construir o tabernáculo de Deus para o nosso tempo. Não só para o nosso tempo, mas para toda a eternidade. A segunda parte nos ensina que nós devemos desfrutar da santa comunhão com o Senhor, porque é para isso que Ele está convidando o povo. Ele está chamando o povo a ter uma comunhão com Ele. Ele resolve habitar no meio deles. Com todas as dificuldades, o Senhor resolveu, mesmo assim, dentro de todas as limitações de uma vida nômade, estar junto com o seu povo. Você e eu fomos chamados a restaurar o santuário cósmico de Deus. Agora as palavras começam a tomar um sentido mais amplo, porque o tabernáculo, ele é uma figura, ele é uma prefiguração de uma realidade vindoura, futura, na verdade de mais de uma realidade, de realidades futuras, como ele também é uma lembrança de um passado que se perdeu e que deveria ser restaurado. O santuário cósmico de Deus foi ofendido, ele foi manchado e ele precisava então ser restaurado. E eles construírem este tabernáculo tão simples, no meio do deserto, no meio de um povo nômade, era parte deste processo de reconstrução do tabernáculo cósmico, ou seja, de dimensões universais do próprio Deus. Você também foi chamado a ter comunhão com Deus, que é o que ele diz: habitarei no meio deles. Vocês me farão um santuário, ou seja, não é uma mera casa, mas é uma casa sagrada,
santuário vem de santidade, de santo, que significa ser separado para o divino, ser separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus. Então esse tabernáculo só podia ser usado para fins de culto de fato, para adorar a Deus, prestar adoração a Deus da maneira como Deus requeriria do seu povo, não segundo a invenção da cabeça deles. A gente lembra que nos mandamentos, o segundo mandamento proíbe a confecção de imagens para adoração. E o que é que esse mandamento ele queria ensinar ao povo? Vocês não devem adorar a Deus segundo a invenção da cabeça de vocês, mas vocês devem adorar a Deus segundo a palavra dele, como ele diz que requer ser adorado. Então é assim que nós devemos tratar o santuário de Deus. Mas ao mesmo tempo este santuário é casa. Por isso que no versículo 9 ele chama de tabernáculo, é minha tenda, é minha habitação no meio deles. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que o Senhor é santo, ele é próximo, ele quer estar conosco, ele quer nos santificar para que tenhamos também relacionamento com ele. Este é o propósito. Aqui está a planta baixa, digamos assim, do tabernáculo que a gente acabou de ver. Eu sei que as letras estão pequenininhas, mas eu posso ir narrando aqui. É a mesma estrutura, gente. Só que eu quero chamar a atenção para esses elementos que estão dentro dos espaços e para a posição do tabernáculo. Nada disso é por acaso. Existe uma razão de ser. O tabernáculo tinha que estar sempre com sua porta virada para leste. Sempre. E ele sempre ficava no meio do acampamento. Com as tribos, eram 12 tribos. A tribo de Levi eram 13, né, na contagem total. Mas Levi era a tribo que cuidava do tabernáculo, que cuidava de ficar no centro, ao redor do tabernáculo. E as outras tribos se distribuíam pelos lados, guardando o tabernáculo. Mas era fundamental que a porta, que a entrada do tabernáculo estivesse virada para leste. E aí eles entravam, tinham o altar do holocausto, a bacia de bronze, entravam no santo lugar. Você tinha o candelabro de ouro, super famoso, que é inclusive símbolo do brasão de armas do Estado de Israel hoje, um castiçal de 7 braços. Do outro lado, os pães da proposição, ou pães da propiciação, ou pães da presença, que ficavam ali sempre diante de Deus, representando as 12 tribos de Israel também. E o lugar do holocausto, do incenso. O incenso, a fumaça, representa esta presença de Deus naquele lugar. E a arca da aliança, que guardava a lei, que guardava o maná, que guardava o cajado, que era uma parte na qual somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, no dia da festa do Yom Kippur, que é bastante famoso por conta da guerra, que era o dia da expiação. Somente nesse dia o sumo sacerdote entrava nessa parte. E por que essa planta baixa é importante? Porque ela também nos lembra o outro tabernáculo. E aí é onde a gente começa a entender por que o tabernáculo é cósmico. Porque esse santuário não é apenas um santuário que significa de vários templos, inclusive de vários templos móveis que existiam no Antigo Oriente Próximo naquela época. Ele é muito mais do que isso. Ele é a representação do próprio universo, do próprio planeta Terra e especialmente do Jardim do Éden. Vários elementos da construção do tabernáculo estão nos apontando para a realidade do Éden. É por isso que o Senhor nos chamou para restaurar o seu santuário, ou seja, ele já teve um santuário na terra, este santuário foi manchado, foi destruído, foi ofendido, quando o homem pecou. Por isso que nós lemos Gênesis 3 no momento da confissão. Porque ali um lembrete de que nós fomos expulsos da presença de Deus, quando fomos expulsos do seu santuário. Quando Deus constrói o universo, ele está construindo o seu próprio templo.
A gente falou sobre isso no início do ano. Quando ele constrói um jardim deste mundo, deste planeta, ele é o seu templo particular. Ele é o seu tabernáculo, o seu santo lugar e santo dos santos, no qual ele põe quem? Os seus sacerdotes, o homem e a mulher. A estrutura da narrativa de Gênesis é muito parecida com essa estrutura de narrativa do tabernáculo e da consagração dos sacerdotes. E da ordem de que eles agora, então, sejam uma nação próspera e que se multipliquem. É isso que Deus faz. Gênesis 1 está narrando Deus criando o seu templo. Gênesis 2 dá mais detalhes desse templo. Os elementos, digamos que simbólicos, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o rio que se divide em braços, em 7 braços. Esses elementos estão simbolicamente embutidos no tabernáculo, como um memorial para eles, para os israelitas naquele tempo e também para nós hoje, de que o propósito de Deus é restaurar o seu santuário cósmico dentro deste universo que nós vemos. E para isso ele chamou a mim e a você. No tabernáculo, ele tinha que estar virado a leste, como também o Jardim do Éden foi conotado a leste. Na entrada do tabernáculo, você tinha figuras de querubins. Querubins não são anjos com cara de criança, tá? Mas eles parecem muito mais com... E isso, gente, é uma coisa chamada acomodação de linguagem, tá? Quando a palavra de Deus utiliza certos elementos para falar de figuras espirituais, por exemplo, o anjo tinha tantas asas, era como uma roda cheia de olhos, né? Isso é o que a gente chama de acomodação de linguagem. É a maneira como os profetas conseguiam descrever aquilo que eles viam, mas que era a realidade espiritual. E que Deus manifesta de maneira que fosse compreensível a realidade do profeta enquanto um ser humano, para que pudesse ser descrito e comunicado ao mundo. É claro que o entendimento era mais imediato para quem estava na época, mas ele para nós hoje, com algum esforço, algum estudo, nós também podemos compreender esta linguagem. Os querubins, eles também eram isso, eles eram seres espirituais, quais inclusive nós lemos o Salmo 18, que Deus monta os querubins, ou seja, eles estão muito mais para animais do que necessariamente anjos antropomórficos, tá? Esses querubins guardavam o Jardim do Éden, eles guardam, são postos no Jardim do Éden, na frente da entrada do jardim, para impedir que o homem retorne. Também Deus manda, porque até o capítulo 31, aqui, essa é a seção mais longa do Êxodo. É a seção de descrição da construção do tabernáculo. E a gente vai ver, se você ler atentamente a construção do tabernáculo, que Deus manda que sejam feitos querubins para se colocar na entrada do tabernáculo, dando uma lembrança do Éden, dando uma lembrança de juízo. É por isso que logo de imediato, quando você entra, o que é que você vê? Matança. Você vê matança de animal, você vê altar do holocausto, porque era o lugar onde eles tinham que fazer os sacrifícios, onde haveria juízo, para que eles pudessem ter acesso a Deus, para que pudessem entrar novamente no santuário de Deus, tinha que haver derramamento de sangue. Por isso que logo na entrada é o que a gente vê no tabernáculo, essa parte mais cruenta. E aí você entra, você vai ter então a disposição do santo lugar, que tem todas as árvores do jardim, representadas os 12 pães da presença. Porque as árvores foram postas no jardim para o alimento do homem. Você tem também a presença de Deus manifestada no incenso, do qual saía fumaça. Lembrando aquilo que Gênesis 1 nos fala, de uma neblina que pairava sobre a terra, da presença do Espírito de Deus sobre a terra.
E você tem finalmente a árvore da vida. Como é que ela está representada dentro do tabernáculo? Pelo candelabro de 7 braços. Simbolizar a árvore da vida, a árvore da qual Adão e Eva deveriam comer sempre. Esta era a árvore da qual realmente Deus queria que eles somente se alimentassem daquilo. Você tem então o santo lugar, e você tem o lugar santíssimo, o santo dos santos no Éden, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo esse sistema de santo lugar e santíssimo lugar são o centro do jardim. Agora representados de uma maneira gráfica, visual para eles. Não à toa que o Senhor também ordena da confecção do tabernáculo que as cortinas fossem adornadas com figuras de romãs, de plantas, de palmeiras, para representar o quê? O jardim. Para que eles, quando olhassem, lembrassem disso. Lembrassem que Deus já teve um santuário cósmico plantado nessa terra. E que o nosso pecado nos fez com que esse santuário aqui fosse destruído. Ele precisava ser restaurado. E o Senhor começa essa restauração ali com eles. Porque o Senhor, quando cria o homem, ele desce à terra toda virada de pôr do sol para falar, ter comunhão com o homem frente a frente, face a face. Não é nesse momento que Deus descobre entre aspas, é claro que ele já sabia, mas que Deus confronta Adão, porque Adão, sabendo que Deus naquela hora estaria passeando pelo jardim, ele sai da presença de Deus. Ele se esconde, ele se vê nu diante de Deus. Este santuário foi destruído pelo nosso pecado. E aqui o Senhor está nos convidando para participar da sua restauração. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dava o conhecimento do bem e do mal segundo a obediência ou não do homem. Por isso que ela é identificada com a arca. O que a arca tinha de semelhante à árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela não poderia ser tocada por qualquer um. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era exclusiva de Deus. Adão não podia chegar nela, comer do seu fruto. A arca da aliança não poderia ser tocada por nenhum que não fosse sacerdote, levita. Não porque os levitas fossem melhores do que os outros, mas porque esta era a ordem de Deus. A ponto de um rapaz, quando a arca está sendo transportada, quando Davi recupera a arca, reconquista a arca é perdida, ela é sequestrada, e Davi recupera, usar um rapaz cheio de toda boa intenção, mas que não era levita, ao ver que a arca ia se deslizando, ia cair na lama, ele a segura, e naquele mesmo momento ele é fulminado e morre. Ah, mas era uma boa intenção. Não importa. O Senhor tinha dado uma ordem muito clara. A arca cair, se estribuchar no chão, ficar suja de lama, não era problema. O problema era ela ser tocada porque não devia. Então lembra o grau de seriedade, de gravidade com o qual também Adão e Eva tinham que encarar a árvore da vida. A árvore da vida do tabernáculo continha as tábuas da lei. Aquela que nos dá conhecimento de bem e de mal. Então, qual é o propósito de Deus para nós hoje? Nós vimos o seguinte esquema: pátio externo e mundo exterior. Todo aquele pátio externo é o mundo exterior. Nós vimos também que o santo lugar é o próprio jardim do Éden, e que o seu centro, o santo dos santos, é o centro do jardim. Esse é o esquema que nós vimos. E qual é o propósito de Deus para quando Ele cria a humanidade e o propósito de Deus para hoje e para nós? É que nós façamos a expansão deste tempo. Como é que nós então somos chamados a restaurar o santuário de Deus no meio dos homens hoje? Expandindo o reino de Deus. Trabalhando para a causa do Evangelho,
evangelizando, testemunhando de Cristo para as pessoas, praticando as boas obras do Evangelho, para a qual você foi chamado desde antes da fundação do mundo para praticá-las. Assim você então expande, porque a vontade do Senhor, originalmente para o homem no Éden, era que esse jardim fosse expandido. Por isso que ele coloca o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Cultivar é desenvolver. Seria ele expandir, olha, eu fiz isso aqui. E você tem que expandir isto, esta cultura, para toda a terra, para todo o universo. Habitar mundos. Espalhar a adoração do Deus verdadeiro. Você também foi chamado para fazer isto hoje, dentro de um mundo quebrado, de um santuário manchado, maculado. Mas o Senhor nos colocou nesta missão, de cooperar com Ele, de fazer com que o seu reino, o seu tabernáculo, seja estabelecido no meio de nós. E hoje, você mesmo, inclusive, é o próprio santuário de Deus. Onde Deus habita hoje? Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Por isso que tem que santificá-lo, inclusive no seu corpo e com toda a inteireza do seu ser. Hoje, o tabernáculo na terra é você. Até a consumação dos séculos, é você quem é o tabernáculo de Deus. Foi em você que Deus escolheu morar hoje. Por isso, você deve fazer discípulos, porque isto é restaurar o santuário cósmico de Deus, aumentar o número de pessoas em quem Deus habita. Fazer discípulos é isso. Aumentar o número de pessoas em quem o Senhor habita. E o importante, o mais importante de tudo, é que o Senhor, quando Ele faz uma casa no meio do seu povo no deserto, está mostrando para eles que feras, povos inimigos, as intempéries relacionadas ao clima, não seriam suficientes para afastá-los do Senhor. E que de maneira alguma eles enfrentariam qualquer problema, qualquer circunstância sozinhos. Eles teriam sempre a presença de Deus. Por isso que sobre o tabernáculo pairava uma nuvem durante o dia para refrescar no deserto. E o deserto, como tem uma amplitude térmica muito grande, então você faz 40, 50 graus de dia. E à noite cai muito e fica muito frio. Então o Senhor providencia uma coluna de fogo, que também se manifestava no tabernáculo, mostrando para eles que Ele jamais os abandonaria. É o que o Senhor Jesus nos fala, logo depois que Ele nos dá a ordem de fazer discípulos, que é restaurar o santuário de Deus, que é aumentar o número de pessoas em quem Deus habita. O que o Senhor diz em seguida, que é a garantia do nosso sucesso, inclusive, se a gente puder falar assim. O sucesso da nossa missão não está em nós, mas no fato de que o Senhor Jesus nos disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco. Mais do que isso, Ele tem habitado no meio de nós. Então, o que é que Deus quer dizer com isso? Deus sempre intentou, sempre foi o objetivo dele, morar junto com o ser humano que Ele criou. Sempre foi. Olha o que Ele faz. Ele cria o ser humano e cria um jardim. O jardim que é o santuário de Deus. Chama o homem para ser seu sacerdote, para ser o seu adorador oficial. Sempre esteve nos planos de Deus morar conosco. O Éden, então, ele se transforma em tabernáculo. O tabernáculo depois se transforma em templo. O templo tem exatamente a mesma planta baixa do tabernáculo, igual, não muda nada. A diferença é que ele vai ser feito de pedra, mas vai ser basicamente a mesma coisa, para dar o mesmo simbolismo, o mesmo recado a eles. O Senhor está restaurando o seu templo. E o ápice dessa verdade é o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus no meio da gente, é Deus comendo na nossa mesa, é Deus dormindo na nossa casa, é Deus andando conosco no meio do caminho, é Deus no barco com a gente quando a gente vai pescar e não encontra peixe. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo em grego de viveu entre nós pode ser traduzido também como tabernaculou,
montou sua tenda em nosso meio. É o que ele está falando da encarnação do Filho. Quando Deus encarnou-se como ser humano, ele então colocou definitivamente o seu tabernáculo em nosso meio. E vimos a sua glória, glória que acompanhava e enchia o tabernáculo, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a manifestação máxima. Se a gente tem aquela gradação, Éden, tabernáculo, templo, Jesus é o máximo. Daí porque depois não tem nem necessidade de templo. E onde é que então Deus poderia morar? Naqueles que são o corpo de Jesus aqui na terra agora. Vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então onde mais Deus vai habitar? Depois dele mesmo ter descido à terra e andado conosco em carne e osso, em pessoas de carne e osso. Como o tabernáculo então expressa o modo como Deus se relaciona com o seu povo? Esse é o cumprimento final dessa realidade. Para onde Deus quer nos levar? Ele quer nos levar para a Nova Jerusalém. Veja como tudo se amarra. O que é que o Senhor está falando no Apocalipse? Olha só, saímos lá do Gênesis, passamos pelo Êxodo, do tabernáculo, até comentamos sobre o templo, o ministério de Jesus, que é a presença viva de Deus no meio dos homens. Nós somos o templo de Deus hoje, mas o Senhor está levando para um final muito glorioso. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Está vendo? Não é por acaso. Por que ele está falando de tabernáculo? Ele está lembrando lá do tabernáculo do deserto. Olha, lembra daquela realidade do deserto? Então agora ela está sendo cumprida de verdade. Para sempre, definitivamente. Com os quais ele viverá. O Senhor está nos restaurando para morar conosco para sempre. Eles serão os seus povos. Olha como mudou. Por que está no plural? Porque é povo de toda raça, língua, nação, classe social, não importa. Todos aqueles que foram chamados e creem em Jesus. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Irmãos, esta é a mensagem do tabernáculo. É a mensagem de que nós somos chamados a restaurar este santuário do Senhor na terra. E enquanto isso ocorre, eu e você somos o templo de Deus. Somos o tabernáculo de Deus. Aproveite então, desfrute da comunhão com o Senhor. E trabalhe pela sua santificação, para que você seja um santuário santo, puro, para que você possa efetivamente cumprir a sua missão. A missão que você tem nessa terra é esta: expandir o santuário de Deus para os confins da terra, do lugar onde você está. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, a Deus, porque o Senhor resolveu morar conosco. O Senhor resolveu habitar no nosso meio, a Deus. E nós te louvamos, Pai, por isso. Porque o Senhor não nos abandonou, não nos deixou órfãos, mas o Teu Espírito, Pai, está em nós, habita em nós, Senhor. Ajuda-nos também a não entristecer, ó Deus, o Teu Espírito Santo com nossas ações, com pensamentos, ó Deus, com aquilo que não te honra, mas que possamos viver de fato a realidade de que somos Seu templo vivo, ó Deus, aqui nessa terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Glorificar a Jesus por toda a vida.
de pé e fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bom, só lembrando, dia 10, próximo sábado, então a gente tem nosso encontro com os jovens, tá? Lá em casa, para a gente dar continuidade ao nosso grupo temático, tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana.